Olá, meu nome é Bruno Alvarez, eu sou Head de Ensino e Inovação da Geek. Hoje eu vim trazer aqui para vocês alguns desafios do uso de inteligência artificial na educação. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, é comum que a gente queira sempre saber quais são as grandes novidades, os grandes lançamentos do momento. Mas o que eu gostaria de propor é que a gente fizesse uma análise mais macro, que a gente analisasse o fenômeno como educadores. Em 1545, um naturalista suíço chamado Conrad Gessner lançou um livro chamado Bibliotheca Universalis. A ideia dele era colocar todas as publicações existentes na Europa em um único livro, como se fosse uma grande bibliografia. A ideia era ousada e ele queria fazer isso porque ele sentia que havia muitas publicações naquela época. Havia um bom contexto para isso. Pouco mais de 100 anos antes, havia sido inventada a prensa. E com a invenção da prensa, muitas publicações começaram a aparecer. Para vocês terem uma ideia de grandeza, até aquela época ali da invenção da prensa, a gente tinha algo como centenas de milhares de livros produzidos por país a cada século. Depois que a prensa de Gutenberg foi inventada, esses números cresceram muito. Até o século XVII, por exemplo, foram cerca de 500 milhões de livros produzidos nos mesmos países ali na Europa. Quando o Conrad Gessner fez o levantamento dele, ele chegou a algo em torno de 10 mil livros. Do ponto de vista histórico, eu gostaria de trazer aqui um artigo do Peter Burke, um historiador que atuou bastante tempo, inclusive, aqui no Brasil. Ele trata da invenção da prensa como um fenômeno sociológico, político, econômico. E são muitas as consequências de uma invenção desse porte. Uma das consequências que o Peter Burke aponta é que a informação passa a ser descentralizada. Então, aquelas informações que estavam concentradas nas mãos de poucas autoridades, de repente passam para as mãos de todos, inclusive de pessoas que ainda não tinham tido contato com os livros. Isso tem um impacto, por exemplo, na Reforma Protestante. Tem um impacto no fato de que algumas profissões que existiam na época, o que, por exemplo, os monges copistas faziam, deixaram de existir e outras profissões começaram a aparecer. Revisores, editores, etc. Agora, houve também uma explosão da censura e um monte de consequências muito importantes do ponto de vista social. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de notar aqui junto com vocês. Quando uma grande invenção aparece, a gente não pode olhar para ela simplesmente do ponto de vista técnico. A gente precisa olhar para os impactos sociais, econômicos e políticos que essas invenções causam. A inteligência artificial certamente se parece com a prensa de Gutenberg nesse sentido.